Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um triângulo de vértices ABC, feito uma divisão por meio de seus pontos médios MN. E aí construiu-se a partir daí um triângulo menor de vértices PQR, cuja área indicada por S está sendo pedido para calcularmos. Além disso, informou-se que a base AB do triângulo maior mede 8 centímetros e a alturinha do triângulo menor mede 2 centímetros. Sugiro que você antes pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai precisar de um resultado muito importante em geometria. Importante por quê? Porque com ele a gente resolve uma série de questões, até deduz novos resultados a partir dele, tá? Que é o seguinte: se eu tiver um triângulo qualquer, de vértices A, B e C, e escolho quaisquer dois lados, sem perda de generalidade, eu vou escolher o lado AC e o lado BC, e marcar o ponto médio desses lados. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse, ok? Marquei dois pontos médios. E agora, vou uni-los. Observe, vou uni-los, ok? Quando eu faço essa união dos dois pontos médios, eu obtenho um segmento, e esse segmento a gente chama de base média do triângulo. Por que ele tem esse nome? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou traçar, passando por esse vértice B, uma paralela ao lado AC. Se eu traço uma paralela R ao lado AC, posso fazer isso? Posso. Quinto postulado de Euclides. Dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma paralela passando por lá. Então tem uma reta contendo esse lado AC, um ponto fora dela tem essa outra paralela. Então eu estou fazendo essa reta paralela a esse lado. Quando eu faço isso, eu percebo o seguinte, eu estou aqui com duas paralelas cortadas por uma transversal. Você percebeu? Então esse ângulo, ele é alterno interno desse, não é verdade? Ou seja, esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse. Tudo bem? Muito bem. Além disso, se eu agora resolvo prolongar esse lado, chamar de MN, M e N. Se eu resolvo prolongá-lo até tocar a minha reta, então é só um prolongamento, não é nem para cima nem para baixo, é um prolongamento de onde ele já estava. Eu vou tocá-lo aqui, chamar, sei lá, de P esse ponto. E aí o que eu observo? Eu observo que esse ângulo é oposto pelo vértice desse outro ângulo, não é verdade? Então eles são congruentes. E aí, pelo critério ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esse triângulo de vértices CMN é congruente ao triângulo de vértices BPN. Então, tudo de forma homóloga em um é igual a tudo de forma homóloga no outro. Por exemplo, esse lado que está de frente para dois tracinhos, ele é congruente e homólogo ao que está de frente para dois tracinhos aqui. Então, eles têm o mesmo tamanho. Sacou? Além disso, esse que está de frente para um tracinho precisa ser congruente ao que está de frente para um tracinho. Esse lado MC tem o mesmo tamanho que BP. Os triângulos são congruentes, né? Agora, se você for um bom observador, o fato desse lado ter o mesmo tamanho que esse, mas esse tem o mesmo tamanho que esse, porque era o ponto médio M, então, por triangulação, esse cara, são iguais, né? Tem o mesmo tamanho. Ora, eu estou diante de quê? De um quadrilátero de vértices ABPM, e esse quadrilátero tem dois lados opostos do mesmo tamanho e paralelos, lembra? Paralelos e do mesmo tamanho. Que quadrilátero é esse? É um paralelogramo. Como é que a gente prova isso? A gente sabe que a definição de paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Só isso. O resto é propriedade que se demonstra. Então a gente tem aqui a seguinte situação. Se eu tiver um quadrilátero qualquer, e esse lado tiver o mesmo tamanho que esse, e além disso eles forem paralelos, eu posso dizer que são paralelogramo. Como é que eu provo isso? Muito simples. Quando eu traço isso aqui, o fato desse cara ser paralelo a esse cara é alterno interno desse. Não é verdade? E aí eu já noto o seguinte, eu tenho aqui o quê? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. Então esse cara tem o mesmo tamanho que esse, homólogo. Sacou? E aí, se eu estou aqui com a situação onde eu tenho lados opostos paralelos, então um paralelogramo. Ok? E a gente já mostrou que no paralelogramo, a gente tem a própria definição, né? Os lados opostos são paralelos no paralelogramo. Então, quando eu faço isso, o que eu acabo de notar? Que o quadrilátero ABPM é um paralelogramo. Olha que legal. Se ele é um paralelogramo, por esse fato, dois lados iguais e paralelos, então a gente sabe que esse lado MP, ele precisa ser igual a esse lado AB. Porque a gente já demonstrou, vou deixar aí a indicação, que no paralelogramo os lados opostos são paralelos. Aí é propriedade, a gente já demonstrou. Então esse lado tem o mesmo tamanho que esse, pelo fato de ser um paralelogramo. Só que se você olhar, esses dois lados não são iguais. Então eu posso dizer o seguinte, em vez de colocar MP, eu posso colocar MN mais NP, igual a AB. Ok? Esse cara mais esse vai me dar quem? Esse próprio lado aqui, AB.
Ora, mas o fato deles serem iguais, eu posso escrever o quê? MN mais, no lugar do NP, já que ele tem o mesmo tamanho, vou chamar de MN de novo. MN igual a AB. Ora, isso está me dizendo que dois MNs medem tanto quanto AB. Se eu simplifico essa igualdade por 2, isso aqui dividido por 2 é o próprio MN. Isso aqui dividido por 2 vai me dar AB sobre 2, como queríamos demonstrar. Senhoras e senhores, apresento-lhes o teorema da base média do triângulo. Em todo triângulo, se eu escolher ponto médio de dois lados, quaisquer dois lados, e uni-los, o segmento que os une a gente chama de base média, porque ele é metade do lado oposto. O segmento, no caso aqui, MN, é metade de AB. Ou se preferir, AB é o dobro de MN. Ok? Esse é o teorema da base média. Com esse teorema, muito importante, a nossa questão se resolve no estalar de dedos, uma continha de uma linha, não é verdade? Olha só, como é que foi dado aí na nossa questão? Foi dado um triângulo de vértices A, B e C, pegou-se um ponto médio, né, porque ele indicou na questão que esse cara tinha o mesmo tamanho que esse, e esse tinha o mesmo tamanho que esse. Vou chamar de NN, eu acho que ele chama disso também aí, salvo engano. E traçou-se um triangulinho aqui, ó, de ponta cabeça, não é? E aí marcou de novo o ponto médio aqui, ó. Esse cara tem o mesmo tamanho que esse tem o mesmo tamanho que esse. E uniu, não é? Uniu. E ele quer saber essa área aqui, né? A área desse triangulinho aqui de cabeça para baixo, ó. Para isso, ele nos deu duas informações. Quais foram? Ele disse que esse lado AB media 8 centímetros. Além disso, ele chamou esse ponto aqui, ó, de P, né? Aqui de T. Não lembro se foi isso, P ou T ou P, né? Um dos dois aí. A ordem não importa. Mas ele nos deu a informação de que essa medida aqui, ó, perpendicular, né? Ele colocou aqui, ó, o ângulo reto, PT, mede 2 centímetros, né? Ele indicou isso aí na questão, essa alturinha. Então vamos lá. O que eu vou fazer para resolver minha questão? Primeira coisa, eu vou unir os pontos médios de dois lados. Pelo teorema da base média, eu acabei de descobrir que esse cara é base média desse. Significa o quê? Que além dele ser paralelo, o teorema da base média diz duas coisas. Primeiro, diz que a base média é paralela. Lembra, a gente demonstrou que era um paralelogramo? Lados opostos paralelos. Esse é o primeiro resultado do teorema. Segundo resultado, esse lado mede a metade desse, né? A base média mede a metade do terceiro lado. Se aqui mede 8, quanto que mede aqui? 4. Agora olha para esse triângulo aqui, ó, de ponta cabeça. De novo eu peguei a base média dele, não é? Esses dois segmentos são iguais. De novo eu peguei a base média. Então isso aqui é 4. Quanto que mede isso aqui tudo, ó? Mede 2, não é verdade? Isso aqui mede 2, que é a base média desse triângulo de cabeça para baixo. Ora, então se eu quero a área do triângulo, sei lá, vamos chamar isso aqui de... Vou chamar de S mesmo. Para calcular a área S, eu só sei fazer o quê? Base vezes a altura sobre 2 para calcular a área. A base dele é 2, a altura dele foi informada na questão que era 2 sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Isso dá 4 dividido por 2, que é 2 centímetros quadrados, a resposta final da questão. Simples assim.